Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborn. Nota explicativa. Nos últimos 9 capítulos deste livro, são citadas várias experiências pessoais, e grande parte da matéria nele contida foi escrita pelo autor. Contudo, a essência desta mensagem foi recolhida dos escritos do Dr. E.W. Kenyon. O material resumido foi extraído dos seus 4 livros e utilizados com permissão: In His Presence, em sua presença; Jesus the Healer, Jesus, aquele que cura; Two Kinds of Faith, 2 tipos de fé; Two Kinds of Knowledge, 2 tipos de conhecimento. Algumas declarações do Dr. Kenyon foram reordenadas, mas seria uma injustiça de nossa parte se alterássemos seu significado, visto que elas foram escritas por mãos divinamente inspiradas. Todo cristão deveria ler esses livros. Capítulo 26. De onde veio a enfermidade? Escrito por Daisy Osborn. O primeiro sermão que ouvi sobre a cura divina intitulava-se De onde veio a enfermidade? Eu nunca havia pensado sobre tal pergunta. Nunca poderia dizer o que aquela mensagem fez por nós e como influenciou nossa vida. Nessa mensagem, o evangelista nos mostrou claramente pela palavra que Satanás foi o autor das enfermidades, doenças, dores, mas que Deus é o autor da vida e da saúde. Até então, nunca ouvira dizer que Satanás era a causa das minhas enfermidades, mas sempre havia pensado, como havia aprendido, que Deus as colocava sobre mim com um propósito misterioso. Ao saber que a enfermidade vinha do diabo, resolvi imediatamente resistir à enfermidade da mesma forma que resistiria ao inimigo. Eu odiava a doença assim como odiava Satanás e seu poder, e com toda certeza não queria mais suas obras em meu corpo. O evangelista prosseguiu, mostrando nossa autoridade sobre o diabo e sobre suas dores, em nome de Jesus Cristo. Quando terminou a mensagem, senti-me uma vencedora. Minha vida foi transformada e nunca mais foi a mesma. Um notável líder espiritual disse certa vez: nunca houve nação que gozasse de grande avivamento antes de a igreja aprender a discernir demônios e os expelir. É por isso que tenho insistido com meu marido que escreva as seguintes mensagens, a fim de que você possa ter conhecimento claro da obra de espíritos imundos hoje em dia e consiga resistir-lhes e expulsá-los no maravilhoso nome de Jesus. Enquanto lê, faça-o de coração aberto. Compare o conteúdo desses capítulos com as Escrituras. Quando descobrir as verdades, guarde-as no coração e comece a agir de acordo com elas. O reverendo F. F. Bosworth diz: todo crente pode passar a dominar os demônios de uma hora para outra, se receber uma compreensão clara sobre as obras do demônio e sua derrota no Calvário. Que Deus abençoe seu coração e sua vida por meio da mensagem que segue. É a minha oração sincera e humilde. Daisy M. Osborn. Capítulo 27. A leitura das Escrituras. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: e em qualquer cidade em que entrardes, curai os enfermos que nela houver. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, 2 figuras bíblicas para demônios, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas 10, 1, 2, 8, 9,
do 17 ao 20. Esses versículos deixam claro que o mais importante não é expelir demônios em nome de Jesus, mas o fato de que há salvação para os perdidos. O objetivo principal de nosso ministério não é expelir demônios, mas proclamar o Evangelho aos perdidos. Para pregarmos o Evangelho com poder e demonstração do Espírito, o essencial é que tenhamos autoridade sobre o mal satânico e exercitemos essa autoridade. Há dois grandes poderes travando grande combate com os homens. Jesus referia-se a eles quando disse: o ladrão, referindo-se a Satanás, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Pedro disse: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Porém, João revelou: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8, parte B. Capítulo 28. O que são os espíritos de demônios? Os demônios são personalidades verdadeiras. São perversos, odiáveis e destruidores. Os espíritos de demônios são personalidades assim como os dos homens. Os demônios são espíritos sem corpos para habitar. Somos espíritos providos de corpos. Nosso espírito é de Deus. Os espíritos de demônios são de Satanás. A diferença entre o corpo e espírito. Tenho um corpo, mas sou um espírito. Eu, meu espírito, habito meu corpo. Eu me expresso, meu espírito se expressa, por meio das faculdades do meu corpo. Todos podem ver o meu corpo, mas não pode ver-me, porque o verdadeiro eu é um espírito morando dentro do meu corpo. Meu corpo é apenas a casa em que eu, meu espírito, habito. Um dia meu corpo morrerá e voltará ao pó, mas eu, meu espírito, nunca morrerei. Voltarei a Deus de onde vim. Eu, meu espírito, sou uma personalidade. Expresso-me por meio de meu corpo. Se o retirassem de mim, eu, meu espírito, não poderia expressar-me. Se retirassem minha língua, meu espírito não falaria. Se destruíssem meus ouvidos, não ouviria. Se me cegassem os olhos, não veria. Mesmo que eu ficasse cego, surdo e mudo, meu espírito ainda estaria em meu corpo, mas ele não poderia ver, ouvir nem falar. Se amputassem minhas pernas e meus braços, se destruíssem meu olfato e minhas cordas vocais, meu espírito ainda não seria destruído, mas ele não se expressaria mais. Meu espírito teria um corpo, mas teriam sido destruídas suas faculdades de expressão. Agora você pode compreender o que quero dizer quando falo sobre a distinção entre espírito e corpo, a diferença entre meu corpo e eu. Os demônios querem exprimir-se. Os demônios são espíritos malignos sem corpo para se exprimir nesse mundo. Eles anseiam por achar um meio de se expressar nesse mundo, mas não conseguem antes de possuírem um corpo. Agora você compreende por que um espírito imundo expulso do homem não tinha repouso e não ficou contente. Ele era um espírito de Satanás enviado para destruir e matar. Quando não podia mais exprimir-se por um corpo, ficou aflito e, com o auxílio de 7 espíritos piores do que ele, conseguiu entrar novamente no homem e ter os meios para expressar seu ódio e sua destruição. Mateus 12:43. Um demônio é uma personalidade, um espírito, assim como você e eu. Assim como você deseja fazer o bem, falar palavras de consolo, ouvir músicas, apreciar flores, exprimir-se conversando com amigos e responder a cada impulso com uma expressão, os espíritos de demônios anelam exprimir-se, mas como não têm corpos próprios, andam errantes. Mateus 12:43. Procurando corpos em que possam entrar e exprimir-se, desempenhando sua missão perversa. O homem,
o instrumento que Satanás usa para destruir. Os demônios deleitam-se em usar os lábios ou a pena dos homens para fazer sua obra vil. Seu poder predileto de degradar, destruir, desencaminhar se dá pela instrumentalidade humana. Deus também usa instrumentos humanos, ungidos pelo Espírito Santo, para abençoar, inspirar, animar e levantar os que precisam de seu auxílio. As Sagradas Escrituras foram escritas por homens santos de Deus, movidos pelo Espírito do Senhor. A mensagem das Boas Novas tem de ser proclamada por lábios humanos. Deus usa instrumentos humanos para ministrar a família humana. Satanás, igualmente, usa instrumentos humanos para destruir a família humana. O inimigo usa homens ou mulheres para contaminar a juventude inocente. Então envia esses jovens às escolas e a colégios para contaminarem a mente de outros jovens inocentes. As virtudes são arrastadas pela conversação imoral e pelas sugestões torpes, e esses jovens voltam marcados pela influência de Satanás. Quem é Satanás? Satanás é o Deus deste mundo, 2 Coríntios 4,4, nova tradução na linguagem de hoje. Ele se assenta como o príncipe das nações, é o autor de nossas misérias e tristezas, de nossas doenças e dores e da própria morte. É rei e governante de todos os espíritos de demônios. Comanda as hostes malignas do inferno. Seu propósito e desejo principal é destruir a vida humana e assim ferir o coração de Deus Pai. Podemos compreender quem é Satanás pelos seus nomes na Bíblia. Em Mateus 13, 19 e 38, ele é chamado de o maligno. No versículo 39, é chamado de inimigo e diabo. Diabo quer dizer acusador, difamador ou caluniador. Em Apocalipse 12:10, é chamado de o acusador de nossos irmãos. Em 1 Pedro 5,8, chama-se o adversário e compara-se a um leão que brame, buscando a quem possa tragar. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, ele é descrito por nomes quase hediondos demais para considerar: o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Em João 8,44, Jesus o chama de homicida, mentiroso e pai da mentira. Em Mateus 4,3 é chamado de tentador. Em Mateus 12,24, príncipe dos demônios. Em Efésios 2,2, príncipe das potestades do ar. Em João 14,30, príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios 11,3, o que corrompe os sentidos. O homem, a possessão mais desejada pelos demônios. Desde que o corpo humano tenha o maior meio de expressão, tendo sido feito à semelhança de Deus, os demônios procuram como seu maior prêmio entrar nos seres humanos. Quando não encontram a mais desejada posição, aceitam um corpo de menos expressão. Porém, eles não descansam enquanto não acham um corpo por meio do qual possa exprimir-se. Talvez assim seja mais fácil entender porque quando Jesus ia expelir a legião de demônios do maníaco, os demônios rogaram-lhe dizendo: permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E, expulsos do homem, os demônios entraram na manada de porcos, e todos se precipitaram no mar e morreram afogados. Marcos 5,13. Tipos diferentes de espíritos de demônios. Uma vez que os espíritos de demônios são realmente personalidades, eles manifestam sua personalidade nas pessoas de quem tomam posse. Há várias classes ou vários tipos de espíritos de demônios, assim como há tipos diferentes de pessoa. No relato da Bíblia, há muitos tipos diferentes de espíritos de demônios em operação, alguns dos quais trataremos mais tarde. O problema do medo. Os cristãos precisam saber o que a Bíblia ensina claramente sobre os demônios. As pessoas têm medo porque não entendem sua posição e nunca ouviram sobre a derrota legal dos demônios no Calvário. Antes de eu saber a verdade quanto aos demônios e à sua obra, a respeito de Satanás e de sua derrota,
Eu temia falar ou pregar acerca deles. Agora compreendo sua obra, portanto não os temo mais, sabendo que eles me temem. Algumas pessoas dizem que não existem hoje essas coisas de demônio, que o título é somente uma figura de retórica, mas isso não é verdade. A Bíblia é tão clara e definida no ensino sobre demônios como é sobre anjos. Ambos são reais, ainda hoje. Devemos compreender a realidade tanto dos anjos como dos demônios. Gostaria de relatar alguns casos em que demônios nos desafiaram em nosso ministério, exatamente como fizeram nos tempos da Bíblia. Isso é a prova de que existem e trabalham ainda hoje.